a amante do meu marido fez um churrasco pra comemorar o nosso divórcio. E eu fiz questão dele esfregar na cara dela que aquilo só tava acontecendo porque eu queria. Eu fui casada com esse meu marido por mais ou menos 8 anos. Não chegamos a ter filhos. Casamento ok, tudo certo. Até o dia em que eu descobri que ele estava me traindo com uma menina aí. E essa menina era aquele tipo de pessoa assim, que não basta, né, ser amante de cara casado. Ainda é aquele tipo de pessoa que gosta de ficar debochando, que gosta de ficar xingando, que gosta de ficar falando mal pras outras pessoas. Ela era esse tipo de pessoa, sabe? Quando eu descobri, eu não fui pra cima dela nem nada. Depois eu fiquei sabendo, né, que ela tava falando as coisas de mim. Mas eu resolvi ficar quieta no meu canto, briguei com ele, terminei com ele e resolvi seguir a minha vida, né? Só que durante esse tempo, ele vivia indo atrás de mim, né? Ele vivia ligando, mandando mensagem, ia na porta da minha casa, pedindo pra voltar. Um monte de coisa, mas eu realmente não aceitei. E o nosso divórcio, ele saiu muito rápido mesmo. A gente teve, assim, advogados que agiram, principalmente o meu, né? Que agiram muito rápido, então realmente saiu rápido. Só que assim, esse período em que ele ficava me procurando pra tentar voltar, ele ainda tava com ela. Não que ele ficasse andando com ela, coisa assim, mas eu sabia porque ela era boca aberta, né, boca de sacola, falava pras pessoas, as pessoas falavam pra mim, então eu sabia que ele ainda tava saindo com ela. Até aí, ok. Chegou no dia do divórcio, nós fomos, assinamos tudo e tal, finalizamos, tava tudo certo. E aí eu virei pra ele e falei que eu tinha que buscar um documento muito importante que tinha ficado lá na casa dele. Porque quando nós éramos casados, eu morava numa casa que já era dele, que era uma casa que ele já tinha antes da gente casar. E eu tinha deixado esse documento lá e eu falei que eu precisava buscar. E aí ele falou que eu poderia ir lá agora, que ele tava indo pra casa e que eu poderia passar pra pegar. O local onde a gente assinou, né, o divórcio, tudo ficava bem pertinho mesmo da casa. E aí fomos, né? Ele no carro dele, eu no meu e fui. Quando a gente chegou lá, eu já percebi que tava um barulho de música alta e tudo mais, e nem ele tava entendendo. Quando nós entramos na casa, tava a amante dele, alguns amigos dela e eu, algumas pessoas assim dele, né, que não gostavam muito de mim. Uma placa assim enorme, em cima escrito feliz divórcio, o churrasco, tudo. Era um negócio surpresa pra ele, ele não sabia, né, ele ficou totalmente em choque. Quando eu vi, eu tipo, não, primeiro que eles deram comigo, todos eles ficaram assustados, né. Eu falei assim, não, podem continuar a festa, eu só vim buscar um documento que eu tô precisando pra hoje. E ele totalmente sem graça, porque ele não tava esperando, né. E aí tá, subi lá, peguei o documento que eu tava precisando e na hora que eu fui pra sair, eu ouvi quando ela falou assim, vai embora mesmo, porque essa aqui não é mais a tua casa, agora vai ser a minha casa. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas tu sabe que isso só vai acontecer porque eu quero, né, que aconteça. Porque se eu quisesse voltar com ele, ele tava aqui, rapidinho. E aí ela começou a discutir comigo, falando que aquilo não era verdade, porque ele amava ela, que agora ela ia ser a mulher dele, não sei o que e tal. E aí eu chamei ele. Sendo que antes de assinar o divórcio, ele tinha implorado de novo, né. Ele tava assim pra cozinha e eu chamei ele. Quando ele foi lá, eu virei pra ele e falei assim, se eu falar pra você que a gente vai voltar, se eu quiser te perdoar e começar o casamento de novo agora, você aceita? Isso na frente dela. Daí ele ficou olhando pra ela, ficou olhando pra mim tudo. E aí ele falou, se você me quiser de volta, eu te quero de volta. Na frente dela. Não, assim, na hora que ele falou isso, não deu nem tempo de quase ele terminar a frase, porque imediatamente ela foi pra cima dele, batendo e brigando e xingando ele. E aí eu só fiz virar pra ele, dei um tapinha assim na costa e falei assim, obrigada, era só isso que eu queria saber. Virei de costas, gente, e fui embora. E ela ficou lá, quebrando o pau em cima dele, e eu fui pleníssima pra minha casa. Depois vocês acreditam que ele ainda teve a ousadia de me mandar mensagem perguntando se era verdade? Se eu ia voltar com ele? Gente... Ali eu bloqueei de vez, e dessa vez, assim, de tudo, falei, amigo, nós já estamos divorciados, não quero mais nem saber da sua existência. E bloqueei ele de tudo. Detalhe, logo em seguida, ele assumiu seu relacionamento com ela. Então, lá, feliz, e até hoje, gente, quando ela me vê pela rua, ela fica debochando, mas sinceramente eu queria entender. Como é que ela acha que ela tá numa posição melhor do que eu? Sendo que ele falou na cara dela que se eu quisesse, ele voltava comigo. E ela acha que ela tá suprema, assim, que ela tá a boa zona da história, sabe? Tem mulher que, sinceramente, homem também, né? Tem gente que se humilha. E olha, não dá não pra acreditar num negócio desse. Mas, enfim, eu já me livrei dessa situação, graças a Deus, e hoje eu vivo plena e muito bem a minha vida. O dia que eu vi um vídeo no celular do meu marido, onde ele estava com outra, enquanto meu filho dormia do lado deles. Eu pensei muito antes de contar minha história aqui, porque eu não vou mentir que eu sinto vergonha pela situação, por tudo que eu já aceitei e por tudo que eu ainda aceito. Enfim, eu vou resumir a história porque ela é bem grande, tá? No final de 2021, eu mudei de estado e quando eu cheguei aqui, eu arrumei um trabalho e eu conheci o meu marido nesse trabalho. Quando eu comecei a trabalhar lá, nós começamos a trocar olhares, paquera daqui, paquera dali. Só que depois de um tempo, eu descobri que ele namorava, só que isso não impediu da gente se paquerar. Até que nós começamos a nos envolver e depois de um tempo, depois de alguns meses, ele terminou o relacionamento dele com a namorada dele e ficou solteiro. E nós continuamos ali dando os pegas, só que totalmente sem compromisso. Só que um tempo depois que a gente tava ficando, eu comecei a gostar dele e eu vi que ele também estava gostando de mim. Até que entrou uma funcionária nova no nosso trabalho e quando essa menina entrou pra trabalhar lá, logo de cara eu vi que ela se interessou por ele e eu vi que ele também ficou balançado por ela. Beleza, vi que rolou um clima ali entre os dois e fui conversar com ele. Falei, olha, eu vi que você ficou balançado com ela, vi que ela também ficou balançada com você. Você quer ficar com ela? Por algum acaso você quer sair com ela? E nisso ele respondeu que não, até porque era muito chato, porque a gente trabalhava todo mundo no mesmo lugar e não seria legal. Ok, passou os dias, até que chegou um final de semana, e nesse final de semana eu saí com as minhas amigas. E assim que eu cheguei no rolê, quem que eu encontro no mesmo lugar que a gente foi? Exatamente, o meu boy, com essa menina do trabalho que ele falou que ele não ia ficar. Beleza, passei por eles, fingi que não vi. E depois desse dia, eu decidi terminar com ele, que a gente tinha um lance que a gente tinha, porque a gente não tinha nada sério até então. Só que a gente tinha um lance, a gente sempre ficava. Então fui e terminei o que a gente tinha. Até porque ele não precisava mentir, mesmo assim, ele mentiu.
Até que dias depois do que aconteceu, os dois começaram a namorar. E quando eles começaram a namorar, eu bloqueei ele de tudo e passamos a não conversar mais, nem pelo celular, nem assunto de trabalho, assunto pessoal, nada. A gente não conversava, a gente não se falava, a gente nem se olhava. Eu evitava ele. Até que 4 meses depois, um amigo em comum me mandou mensagem e falou que o meu boy, no caso meu ex-boy, pediu pra eu desbloquear ele porque ele queria conversar comigo. Beleza, fui, desbloqueei, nisso ele mandou mensagem, pedindo desculpas por tudo que ele tinha feito. Ele falou que ele não tava mais com a menina e falou que se tinha saudade de mim, que queria voltar a ficar comigo. Beleza, nós começamos a ficar, nós voltamos a ficar. E nesse tempo, todo mundo já sabia, porque eu me declarei pra ele, só que ele não quis me assumir, porque ele falou que ele não queria estragar o que a gente tinha. Então acabou que ficou por isso mesmo. Até que um certo dia eu recebi uma proposta muito boa, mas assim, muito boa mesmo de trabalho em outro estado. E não tinha como eu negar, porque era uma proposta muito boa, o salário era muito bom, enfim. Eu decidi aceitar e eu fui embora pra esse outro estado. E com 2 meses que eu estava nesse outro estado, eu descobri que eu estava grávida. Eu começava dizendo, eu descobri que eu estava grávida, e eu já estava grávida de 4 meses. Quando eu descobri, gente, foi o maior terror da minha vida. Eu tava desesperada, eu fiquei desesperada, porque eu estava sozinha, num lugar novo, que eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém ali comigo. Imagina uma gravidez. Eu entrei em total desespero. E se eu fui, mandei mensagem pro pai da criança pra avisar, né, da gravidez, dar a notícia pra ele. Quando eu dei a notícia pra ele falou pra mim que ele não queria filho naquele momento, que ele não queria ser pai naquele momento, e que ele ia mandar um dinheiro pra eu abortar. Quando ele falou isso, gente, me deu ai, que raiva, dor misturado com raiva, misturado com tudo. E aí eu falei pra ele que eu não ia fazer isso, que eu ia seguir então sozinha mesmo a minha vida, que eu ia criar meu filho sozinha. E assim eu fiz, bloqueei ele de tudo e segui com a minha vida. Até que tempos depois ele me procurou, através desse amigo nosso em comum, e mandou mensagem pedindo desculpa, falou que foi um choque pra ele no dia quando ele recebeu a notícia, que ele não estava preparado, só que ele tinha se arrependido demais de tudo que ele tinha feito, e que ele queria assumir a criança e seguir, né, fazer o papel dele de pai. Beleza, respondi ele meio seco e ficou por isso mesmo. Até que o tempo passou, eu ganhei meu filho, só que quando eu ganhei, eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá na casa da minha mãe pra minha mãe poder me ajudar. E nisso, quando eu ganhei, ele foi até a casa da minha mãe pra ficar um tempo ali comigo, e ali de novo ele pediu desculpa, falou que era eu mesmo que ele queria poder viver, formar uma família, agora nós tínhamos um filho, então que ele queria formar família, e que era eu mesmo que ele queria porque ele me amava. Pediu perdão e pediu uma chance e me pediu em namoro. E eu, apaixonada, também queria minha família, claro, acabei perdoando e comecei a namorar com ele. Até que depois de uns dias ele voltou, ele teve que voltar pra cidade dele pra resolver umas coisas lá, e depois de uns dias ele voltaria pra cidade onde eu estava pra ficar comigo. Só que nesse tempo, enquanto ele estava nessa outra cidade, eu recebi a mensagem da ex dele, de uma moça, falando que eu era culpada por ter acabado com o relacionamento dele, que eu roubei ele dela, e na hora eu não entendi nada. Na hora já mandei mensagem pra ele, falei, olha, me explica isso aqui porque eu não tô entendendo nada. E nisso ele falou que no tempo que eu fiquei fora, ele voltou a ficar com ela, só que quando ele viu que a ficha caiu, que ele realmente queria eu, a nossa família, o nosso filho, ele terminou com ela pra poder ficar comigo, me assumir e assumir a nossa família. Mas, segundo ele, ela não aceitou nada bem o término, e eu acredito que não mesmo, e por isso que ela me mandou essa mensagem querendo acabar com o nosso relacionamento. Na hora eu fui, bloqueei ela e beleza, vida que segue. Eu sei que a gente ficou morando 1 ano no interior, e depois de 1 ano a gente se mudou pra São Paulo, na capital, em busca de trabalho, né, condições melhores. E quando nós mudamos pra capital, foi aí que a bagunça começou. A gente sempre gostou de festas, a gente sempre gostou de sair, curtir, dançar. Em algum momento dessa curtição, a gente teve a ideia de apimentar a nossa relação e trazer mais uma pessoa pra nossa relação, né, pra poder realizar os fetiches dele, o meu também. Conversamos bastante, encontramos uma menina, marcamos de ir pra uma balada com ela pra poder conhecer ela melhor, fomos pra essa balada com ela e depois da balada nós fomos pra casa e lá nós ficamos com essa menina. E assim, por ser a primeira vez, foi muito bom. Eu pensei que eu ia ficar enciumada, mas não fiquei com ciúmes, aproveitei pra caramba ali o que a gente tava fazendo. No dia seguinte, quando o álcool passou, eu tava meio com receio, que eu falei, como que será que vai ser no dia seguinte quando o álcool passar? Só que mesmo assim, o álcool passou e eu continuei gostando do que eu tinha feito. E foi uma experiência tão gostosa que a gente decidiu repetir a dose, só que com outra pessoa. E novamente foi muito gostoso. E teve uma vez que eu falei pra ele que eu queria agora um homem, só que meu marido não aceitou, falou que homem ele não aceitaria, que seria somente mulher. Beleza, continuamos somente com mulheres, até que chegou num ponto que meu marido falou que ele queria fazer com 3, no caso eu e mais 2. Beleza, chamamos 2 meninas, marcamos em casa, e assim que elas chegaram, nós começamos a beber, nós começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, até que o álcool bateu, e nós começamos a nos pegar, até que nós fomos pro finalmente. Só que, lá no meio dos finalmente, eu percebi que meu marido ele não tocava em mim. Ele tocava em uma, saía de uma e ia pra outra. Saía dessa e voltava pra outra. Ele ficava nas duas, mas ele não relava em mim. Até que chegou uma hora que eu fiquei chateada assim com a situação, fiquei brava e fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, ele veio atrás de mim, perguntando o que estava acontecendo, e eu falei que eu não tava gostando. Eu falei, você não colocou a mão em mim. Beleza. Falei pra ele, olha, volta lá, termina o que você tem que terminar, não vou fazer show aqui agora, depois a gente conversa. Só que quando ele voltou pro quarto, as meninas já estavam dormindo. E quando ele viu que as meninas já estavam dormindo, ele voltou atrás de mim pra me procurar, porque ele falou que ele queria. E aí eu falei pra ele que eu não ia fazer nada. Quando eu falei pra ele que eu não ia fazer nada, ele falou assim, se você não fizer, eu vou atrás da outra menina e eu vou fazer somente com ela. Eu falei, vai. Quando eu falei isso, ele foi. Ele foi e fez com a menina no quarto do lado, enquanto eu estava no meu quarto, ouvindo tudo e chorando. Ok, passou essa noite, até que no dia seguinte eu fui trabalhar, me sentindo um verdadeiro lixo mesmo, eu tava assim completamente mal. Trabalhei o dia inteiro e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu sentei pra conversar com meu marido e falei pra ele que eu não queria mais fazer isso, porque eu não tinha gostado. Ele até tentou ali se justificar, sabe? Mas ele entendeu a minha posição, o meu lado, pediu desculpas. Eu falei pra ele que eu não queria mais fazer isso e ficou combinado que nós não faríamos mais isso. Beleza, os dias foram se passando, nossa relação tava super estranha, a gente tava assim meio que levando, sabe? Empurrando com a barriga. Até que um dia eu decidi mexer no celular dele. E quando eu peguei pra mexer no celular dele,
eu encontrei um vídeo dele transando com essa outra moça que estava em casa. E pasmem, pra piorar ainda mais a situação, não bastando somente a traição comigo, enquanto eles faziam, o meu filho estava dormindo do lado. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maluca, eu fiquei irada. Gente, eu fiquei cega de raiva, possessa. Fui pra cima dele, já comecei a bater, já comecei a xingar ele, mandei ele embora de casa, peguei todas as coisas dele, joguei no quintal de casa. Eu quebrei tudo que vocês imaginam que eu tinha pra quebrar em casa, eu quebrei. Enquanto a gente brigava, sabe o que ele falou pra mim? Que ele não foi procurar na rua, que foi eu que trouxe pra dentro de casa. E ali eu vi que ele tinha razão. Eu dei motivo pra ele me desrespeitar. Beleza, ficamos separados durante um tempo, ele não saiu de casa, nesse tempo ele ficou morando em casa, e a gente separado. E assim, nesse tempo, eu não fiquei com ninguém, eu só conversei com um contatinho, com um amigo que eu tinha, um conhecido que eu tinha, mas eu não fiquei com ninguém. Ficamos separados durante um tempo, até que depois de um tempo ele veio conversar comigo de novo, falou pra dar mais uma chance, enfim, voltei, não esqueci nada do que aconteceu, só que eu voltei. Só que depois de um tempo que eu voltei, eu descobri que no tempo que a gente ficou sozinho, gente, vocês não estão entendendo. Ele pegou o mundo inteiro. Enquanto eu sofria, o bonito tava por aí, se divertindo. Beleza, nós voltamos, só que assim, depois que a gente voltou, não tinha mais como, não tinha jeito mais a gente ficar junto, porque a gente brigava demais, a gente se desentendia demais, era muita coisa acontecendo, então o que aconteceu? Chegou no meu limite e eu acabei me separando novamente, só que eu falei que dessa vez eu queria me separar mesmo e falei pra ele ir embora de casa. Foi difícil, porque quando ele saiu de casa, ele mostrou, tá muito arrependido de tudo que ele tinha feito. Eu fiquei mal pra caramba de ter que mandar ele embora de casa, mas fiquei firme. E nesse tempo que a gente ficou separado, todo mundo ficou sabendo que a gente estava separado, eu acabei ficando com esse conhecido meu, que eu tinha conversado com ele, com esse contatinho. Só que assim, beijinho, nada demais. Até que um dia o meu ex veio na minha casa pra poder ver o nosso filho, e ele nós compramos uma pizza, comemos todo mundo juntos, sorrimos bastante, conversamos bastante, e ele foi. E depois desse dia nós começamos a conversar de novo, nós começamos a sair juntos de novo, e nisso ele falou que ele queria voltar pra casa, porque ele sentia falta da família, e ele pediu mais uma chance pra mim. E ali eu falei pra ele que pra ele voltar, pra gente voltar, tudo teria que ser muito diferente, ele teria que prometer, porque do jeito que tava não tinha como. E ali eu falei pra ele me contar tudo que ele tinha feito, ele realmente contou. Gente, ele passou o rodo enquanto a gente tava solteiro. Ele passou o rodo. Ele contou tudo que ele fez, fiquei bastante mexida, só que eu falei, bom, não tava comigo, então vamos deixar pra lá. E eu contei pra ele que eu dei um beijinho nesse meu conhecido. Quando eu falei isso, ele surtou. Ele surtou, quer que eu saia do meu trabalho de todo jeito. Eu acho que eu fiquei mais chateada dessa última vez é que ele foi atrás da ex dele, aquela ex que mandou mensagem pra mim e tudo mais. Eles só não ficaram, porque não deu tempo, a gente voltou antes que ele falou que ele não queria ela, que ele queria era eu mesmo, que ele me amava. Então não deu tempo deles ficarem, só que eu fiquei pensando, nossa, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi correndo atrás dela, ele foi procurar ela novamente. Enfim, nós decidimos zerar e começar tudo do zero novamente. Claro que não é a mesma coisa, não, sabe, tá tudo bem diferente, mas eu me sinto uma boba por acreditar que vai ser diferente, mas eu tô tentando. E eu fico pensando até onde que eu vou me sujeitar a viver ou aceitar qualquer coisa pra ter uma família, porque já tá tudo tão diferente entre nós, o sexo já não é mais o mesmo, ele tenta de tudo, mas não vai, já não é mais a mesma coisa, ele vive pedindo pra eu sair do meu trabalho, só que eu não vou sair porque é um trabalho muito bom, eu recebo muito bem, porque o menino que eu fiquei é do meu trabalho, então ele quer porque ele quer que eu saia do meu trabalho, só que eu não vou sair do meu trabalho. E ele falou pra mim que se eu não sair do meu trabalho, isso pode custar o nosso casamento novamente. Mas aí eu fico pensando, será que seria ruim se custasse realmente meu casamento de novo? Será que seria ruim? Porque eu não vou sair do meu trabalho. E assim, ele é uma ótima pessoa, um ótimo pai, ele tem suas qualidades, ele é o provedor da casa, mas será que vale a pena?